Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estão escutando bem, ouvindo bem? A imagem está boa? Por favor, se puderem, me informem nos comentários. Tá bom? Ah, que ótimo. Esperar o pessoal entrar aí. Opa, meu caro, me ouvem, me veem? Olá, meu amigo. Tudo bom? Estão me ouvindo? Tá tudo ótimo. Acho que tá um pouco baixo. Você tá me escutando bem, não? Eu estou escutando bem, Ah, então tá bom. Agora ficou melhor. beleza? Então, pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. Vamos bater esse papo aqui com o nosso querido professor Roberto Varela. Desde já agradeço aqui a presença, ter aceitado o convite. É uma honra, né, ter esse momento. São esses momentos que nos possibilitam momentos biográficos que ficam marcados, né, na nossa história. E eu dou muito valor a isso. E, enfim, né? Sem delongas, compartilhem aí com seus amigos, com o pessoal, a live. E, bom, caso tenha algum seguidor aí do professor que não me conheça, brevemente, me chamo Misael Ferreira, sou professor também, nós somos colegas aí de profissão, né? Sou professor de História e Geografia e administro o perfil aqui no Cinema, onde eu ensino ajuda as pessoas a absorver mais dos filmes aos quais elas assistem, né? Entender melhor o filme. As pessoas, às vezes, têm esse desejo de absorver mais, de entender mais, vem outras pessoas comentando, e, pô, eu queria ter essa compreensão que esse cara tem, e um conhecimento a respeito da vida, um conhecimento da própria técnica cinematográfica, um métodos específicos ajudam nisso, né? Você conseguir absorver mais os filmes. Não sei se eu travei aqui, travei não, né? Beleza. Ah, não. Então, o Sétimo Selo é um filme aí do nosso querido Ingmar Bergman, né? O Bergman é um diretor já amigo aqui do perfil, já apareceu em 2 clubes de cinema aí, aqui nosso. E esse é um dos filmes que foi responsável aí pelo boom dele, digamos assim, internacional, né? Foi lançado no mesmo ano ali de Morangos Silvestres. E nós vemos aqui uma narrativa do Bergman que é muito voltada para as metáforas visuais. O cinema dele tem muito disso. Então, não é aquele cinema com o qual muitos contemporâneos nossos estão acostumados, aí com Hollywood e tudo mais, diretor europeu, que tem esse foco nas metáforas visuais, essa carga simbólica. Então, uma narrativa que para alguns pode parecer meio parada, tendo em vista esse objetivo específico que ele tem, que é, no final das contas, através desses símbolos, falar a respeito da alma humana, falar a respeito da vida humana. E o interessante é que eu vejo como um questionamento, como perguntas, né? Então, mais do que, digamos, um diretor que quer passar uma visão de mundo, né, nos seus filmes, ele é um diretor que quer encontrar respostas, né? Ele mesmo questiona, ele não tem uma visão pronta ali sendo passada para você, que você tem que aceitar. É mais um questionamento que a gente questiona junto com ele, né? O filme já começa ali com um plano geral, mostrando ali o céu, depois um pássaro, depois mostra ali o cavaleiro cruzado. São enquadramentos bonitos. É um filme assim que é um exemplo de como você tem uns enquadramentos belos, né? O sujeito jogando xadrez ali com a morte, aquele enquadramento de perfil, enfim. É um filme bonito e muito profundo nesse sentido que nós vamos conversar aqui. Então, acredito que, dada essa introdução básica, o professor pode se apresentar também e já falar qual é a sua experiência pessoal com esse filme e ou já inicia alguma provocação ou se não, eu faço alguma pergunta aqui
a gente vai conversando aqui naturalmente. Vamos bater esse papo. Quem tá aí também, sinta-se à vontade, tá certo? Comente que nós vamos estar de olho Ok. aqui. Primeiro, a honra ela é igual do lado de cá, viu? Muito obrigado pelo convite, tá? Eu acompanho seu trabalho há algum tempo, né, por indicação do meu amigo Nando, tá? Eu acho que o seu trabalho ele é necessário, muito importante. A gente tem que entender que o cinema ele é uma arte contemporânea por excelência, tá? Se o cinema é chamado de sétima arte, esse nome não vem à toa. É talvez a última das grandes artes, né? Porque ele traz a imagem mais ou menos pronta e é aquilo que pode alimentar muito bem o indivíduo do mundo pós-moderno. O mundo pós-moderno é um mundo reconhecido por indivíduos mais ou menos preguiçosos, né? Então, diante dessa preguiça, talvez uma boa solução para voltar ao movimento dos indivíduos seja o cinema. O cinema ele traz ali uma imagem mais ou menos pronta e aquilo ali é um auxílio didático e educativo para as pessoas do mundo atual. Então, o cinema ele é muito importante. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Misael? Eu acompanho e esse tipo de trabalho é muito importante mesmo, tá? Para os seus seguidores, eu sou Roberto Varela, eu sou professor de filosofia, já leciono há algum tempo na educação básica, né, que é o aluno do ensino médio ali, principalmente, é a minha matéria-prima de trabalho, tá? Também trabalho na internet, né, dou aulas, tenho um curso aqui na internet, então todo mundo que se interessar por filosofia também pode visitar meu canal no YouTube, lá tem, sei lá, umas 70 aulas gratuitas lá de filosofia, o pessoal pode acompanhar, tá? Então sejam todos bem-vindos aqui no perfil para a gente bater esse papo. Sobre o filme, O Sétimo Selo, né? A minha experiência é até engraçada um pouco, né? Eu fiz o FRJ, a Universidade Federal aqui do Rio, fiz curso de filosofia, e eu lembro que no curso de filosofia, lá no prédio mesmo da FRJ, no centro do Rio de Janeiro, existia muita questão estética dos alunos, onde todo mundo tinha que parecer mais ou menos cult, né? Isso era uma espécie de modus operandi do aluno de filosofia, de ciências sociais e de história, que era ali o prédio no Rio, né? Então, ou você demonstrava isso na sua vestimenta, né? Ou então você demonstrava isso com as suas referências citadas ali. Coisa de adolescente, né? Adolescente ele tem um problema, né? Ele demora um pouco a crescer e ele acha que citar referência já é dominar algum tipo de conhecimento, né? E eu me encontrei no meio daquilo ali e, obviamente, caí nessa. É óbvio, todo mundo cai em algum momento. E, por coincidência ou por uma graça divina, prefiro acreditar na segunda possibilidade, através do intermédio de um amigo de faculdade, ele disse o seguinte, cara, é o seguinte, para você começar a citar coisas do cinema europeu, você tem que ir lá no centro do Rio, que tem o Centro Cultural Banco do Brasil, onde você paga R$ 5 por mês e você tem acesso a uma cinemateca gigantesca, cara. E aí você pode ir lá ver os filmes. Então, pô, é muito legal. Você vai para uma salinha, bota um fone de ouvido, tal, você fica isolado e você pode curtir ali o filme ali praticamente de graça, tal. E entrei na ideia do nosso amigo e fui um dia lá no CCBB. Talvez na quinta ou sexta ida, né? Eu sempre gostei muito de filme, né? Meu pai sempre trazia filme de locadora na minha época de infância. Aí eu comecei a me animar com esse lance do Centro Cultural Banco do Brasil. Um dos filmes que eu assisti na época foi O Sétimo Selo, do Bergman. Então, a minha primeira experiência que eu tive com esse filme foi desse modo, né? E o filme me chocou profundamente. Eu vou ser honesto para você. O filme, como é que eu posso dizer? Ele nos espanta de algum modo, porque ele traz a morte de forma muito elucidativa. A morte está sempre no plano principal do filme, né? O filme gira em torno da morte. E aquilo, para mim, foi uma experiência inovadora. Eu nunca tinha visto um filme onde o tema central é a morte. Nunca mesmo, né? Eu tinha experiência, talvez, com literatura, né? Na época, eu estava muito embasbacado com a filosofia sartreana, gostava de ler Camus, e os existencialistas ateus ali, eles gostavam de tocar no assunto morte, né? E quando eu vi o filme, então, aquilo ali fez sentido para mim na hora, né? Falei, caramba, que choque. Obviamente, muito tempo depois, saindo da faculdade, percebendo que aquilo ali tudo era uma grande besteira, apesar de a gente aprender um monte de coisa importante também, aí virando homem, aí voltei ao filme.
Eu falei, caramba, o filme é muito mais profundo do que eu imaginava, né? E a gente vai talvez ter aqui a oportunidade de buscar essa profundidade simbólica do filme, que eu acho que é muito importante. Só um comentário rápido, aproveitando a sua primeira fala, o Misael. Eu gostei muito quando você disse o seguinte, que o Bergman ele é um cineasta muito mais do questionamento. Eu gostei desse termo que você usou, e isso é muito comum no cinema do Bergman. E nesse filme, isso ainda é mais comum. Por quê? Vejam vocês, né? O Bergman é ateu. Pô. Ele se assume ateu até na sua autobiografia, né? E, de repente, ele lança um filme que tem ali pistas cristãs. Não é um filme cristão, mas tem pistas cristãs. O que denota um grau de sinceridade nesse questionamento. Ele não só questiona as ideologias, a realidade, ou até mesmo a doutrina cristã, mas ele também questiona o próprio ateísmo, né? Dando pistas de cristianismo no próprio filme. Então ele está disposto, né, a dialogar dialeticamente com aquilo que ele acredita. Isso eu acho interessante no Bergman, tem um grau de sinceridade ali, né? Não sei se é sério isso ou apenas uma coisa da minha imaginação. Nada, é exatamente isso. Isso que chama a atenção, né? Essa sinceridade, eu acho que no autor, em geral, é um caráter importantíssimo, né? E legal ter esse compartilhamento de experiência cinéfila aí seu, né? É uma das coisas boas que a gente tem no cinema, é como os filmes dialogam de forma própria com cada pessoa, dependendo do seu contexto biográfico e existencial, enfim, né? E partindo aí do que você falou, já tem 2 pontos aí que eu queria muito que a gente conversasse a respeito. Primeiro, a figura em si da morte, né? Nós temos ali uma representação clara da morte, então é muito fácil, né? É muito fácil você pegar o filme e dizer, um retrato do medo, da morte, um retrato da morte, tal como tantos fazem por aí. Mas o que é que você vem percebendo de maneira mais profunda a respeito do retrato da morte aqui no filme, enquanto figura, né, aí estética, física, e enquanto representação mesmo, né? Que reflexões nós tiramos disso daí? E em relação ao que tu falaste aí do cristianismo, esse retrato, às vezes uma crítica e tal, até que ponto, né, o retrato ali do cristianismo, ele é válido? Até que ponto ele é fidedigno assim, a realidade da doutrina cristã e até a realidade histórica, né? Nós temos ali um contexto específico da peste negra, inclusive essa pegada do Bergman de pegar um momento histórico específico para tratar de um tema universal, né? Um tema que a gente hoje, e até passou aí pela pandemia e tal, nós vimos como o período ali é mais um pano de fundo para o tema, né? Então, ele não está retratando a peste negra, não está retratando a Idade Média, ele está retratando o drama do homem com a morte e usou esse momento histórico como um ponto de partida, né? Mas, assim, historicamente, até que ponto aquelas procissões ali, né? Aquele retrato dos padres e tal, enfim. Como é que a gente olha o filme, né? Boa pergunta. Vou começar pelo final, né? Eu acho que não é válido a gente entrar muito no mérito das falsificações históricas, né? Que existem desde o Renascimento, do período ali do início da modernidade até hoje, em relação à Idade Média, né? A começar pelo apelido que a Idade Média recebe, que era das trevas, né? Você veja que esse apelido ele é totalmente descabido. Por quê? Né? A treva é a ausência de luz, e luz traz como símbolo aquilo que clareia, né? A luz é o conhecimento. E não se tem na história nenhum período que tenha produzido mais conhecimento do que a Idade Média. Então, você tem esse falseamento até no termo, no rótulo utilizado para colocar em relação à Idade Média. Infelizmente, o filme cai, por vezes, nesses falseamentos. Tá? Mostra ali uma espécie de crise econômica, crise social, né? Crise ocasionada pela peste negra, aquilo tudo é mostrado no filme. De tudo que é mostrado, existe também um episódio lá de queimar uma bruxa, né? Também tem esse episódio muito claro no filme. De todos esses episódios, né, o mais fidedigno em relação à história é a questão da peste negra. Realmente a peste negra ela assolou toda a Europa
Isso, inclusive é uma das causas da decadência intelectual que vai acontecer mais para o fim da Idade Média e vai dar origem à modernidade, né? Eu não sei se as pessoas que estão acompanhando aqui sabem, mas dentre outras causas, uma causa foi a peste negra, porque a peste negra, ao dizimar muitas pessoas pela Europa, dizimou também grandes intelectuais da época. E, obviamente, esse conhecimento ele ficou comprometido para a geração posterior, né? E, obviamente, ali há uma quebra no telefone que passaria informação de um período para outro, né? Então, o Renascimento e a modernidade surge através dessa crise intelectual que, dentre outras causas, a peste negra foi uma delas, né? As outras causas são a criação dos diplomas, que não cabe falar aqui, né? E o nominalismo, que é uma corrente filosófica que vai surgir ali também, meio que tentando implodir a filosofia de dentro para fora, mas que também não cabe aqui. Então, essa questão da falsificação histórica, ela é evidente no filme em algumas coisas, né? Apesar de que eu gosto muito da figura da procissão no meio do filme, né? Se a gente analisar essa cena que você acabou de citar, é muito interessante. Você tem ali um teatro mambembe, né? Providenciando o seu espetáculo, tentando divertir as pessoas. Eles são contratados pela igreja. Isso é interessante, o filme deixa isso bastante claro, apesar de você não ver nenhuma autoridade eclesiástica junto no momento que a cena está sendo apresentada, né? Você tem pessoas ali conversando e você tem os personagens principais do filme tendo ali as suas confabulações filosóficas. Quando está tudo isso acontecendo, entra uma procissão. Uma procissão que é assustadora para quem não conhece minimamente a cultura cristã, né? Porque você vê a imagem de Cristo de frente, né? Aí sim entra uma aparente autoridade eclesiástica e você vê pessoas, né, se mutilando durante a procissão, né, e com feridas abertas por conta da peste negra. Então é uma cena assim interessante, porque quando entra a procissão, todos ficam em silêncio, todos se ajoelham, até o teatro se cala. Até o teatro se cala, né? Então você tem ali uma imposição da introspecção necessária para você perceber o que está acontecendo, para você perceber o próprio Deus, né? Aliás, vale aqui um parênteses. O filme ele é todo feito em diálogos, sons e silêncios, né? Mostrando ali que a parte do silêncio é sempre o momento em que Deus aparece, né? Eu não sei se o Bergman fez isso de maneira deliberada, mas é interessante o seguinte: Bergman, como ateu, me parece que no filme ele quis mostrar, olha aí o Deus, tá vendo? O Deus fica sempre em silêncio. Ó, não dá para depender de Deus. Deus sempre está em silêncio. Só que o filme, para um espectador observador e atento, esses momentos gigantes de silêncio, né? Não são gigantes em termos de tempo, mas dá a impressão de serem grandes, né? Esses momentos de silêncio, eles trazem uma introspecção para o espectador. É como se Deus aparecesse nesse momento. Então, se a intenção do Bergman foi a mostrar que Deus nunca fala com o homem, o efeito, na minha opinião, foi o contrário. Os momentos de silêncio do filme faz você ter uma volta de um profundo respeito pela figura divina, né? E essa cena da procissão retrata isso. Quando eles passam, o silêncio aparece, né? Então, a respeito da questão histórica do filme, você tem ali algumas falsificações históricas, mas que não atrapalham o filme, ao meu ver. Obviamente, um cristão que está buscando uma vida espiritual regrada, eu inclusive aconselho consultar seu diretor espiritual para ver o filme antes, tá? Porque nem todo mundo usa o filme como material de formação intelectual, né? Então, eu não sei se responde a sua pergunta final, né? A pergunta inicial foi sobre a morte, mas se você quiser comentar um pouco sobre isso primeiro, fique à vontade, senão a gente vai na morte direto. Então, bora comentar um pouquinho disso, para seguir aqui o ritmo. Primeiro, o Mike fez um comentário aqui muito interessante, até, inclusive, na tua live, lá com o Tobias, vocês entraram um pouco nisso, eu acho que talvez tenha sido até o próprio Mike que comentou lá também, a respeito de como a peste negra contribuiu para essa visão da morte do homem como algo macabro, né? Eu quero até que tu comente um pouco disso,
Tem até aquela figura que aparece no filme, né, da dança macabra, que é uma referência àquelas pinturas sacras, não sei se sacras, mas que a gente tem ali nas igrejas medievais e tudo mais. Em relação a... inclusive, né, já pegando esse gancho... Não, aí eu acho que deixa para quando a gente for falar da morte, a gente fala mais da live que teve aí com o Tobias. Em relação ao silêncio de Deus, porra, eu acho que isso aí é muito preciso. Muito preciso até porque o Bergman já foi considerado aí por alguns críticos como o diretor do Silêncio de Deus, justamente essa alcunha, né? Ele tem uma trilogia ali de filmes que recebe essa alcunha da trilogia do Silêncio de Deus. Então, é algo proposital, né? Aparentemente é algo proposital e primeiro que é assim, de uma admirabilidade do diretor de conseguir transmitir isso de maneira visual e sonora, né? Tipo, ele não precisou colocar um diálogo ali, né? Ah, Deus está em silêncio, que é o que muitos diretores hoje em dia fariam, enfim. Não, ele conseguiu transmitir aquilo com o domínio da ferramenta que ele está utilizando, que é a ferramenta cinematográfica, né? E dentro desse contexto entra também aquilo que a gente falou agora há pouco do questionamento, né? Veja, ele é um ateu, mas ele é um ateu com uma biografia marcada pela religião, de família luterana, e que teve esse questionamento, né, durante a vida. E no seu filme, eu acredito que ele está justamente fazendo isso, né? Beleza, mas o que é esse silêncio de Deus? Até que ponto não há algo aí, né? Até que ponto? Até porque, entrando já nesse tema da morte, que a gente pode conversar aí, tem aquilo que você falou lá na live, de como o Julian Marias, né, trabalha isso, como a própria capacidade do ser humano de meditar a respeito da morte já indica uma coisa para além da morte, né? Já indica que esse não é o fim, que há algo além da morte. E, por sua vez, isso indica que há um juiz que vai julgar os seus atos em vida nesse pós-morte. Então, indica aí o próprio Deus. Então, se o Bergman reflete a respeito da morte, de algum modo ele percebeu que para fazer um filme, né, para fazer um retrato da morte, um filme que fosse uma ode ao drama do homem com a morte, ele tinha que inserir a figura do divino ali. Porque de algum modo ele sabia que o homem se deparava com o divino quando meditava a respeito disso, né? Tanto é que aquele sujeito tanto vê a morte, né, o cara da trupe de artistas, tanto vê a morte, quanto vê a dança macabra, quanto vê a Virgem Maria, né? E enquanto isso os outros meditam ali sobre o divino e tal. Então, é por aí. Maravilha. A questão da morte é interessante, né? A morte ela pode ser entendida de três maneiras. Na maneira mais rasteira, a gente entende a morte como um fenômeno de encerramento da vida. Então, se a gente fosse escolher um cunho, ou melhor dizendo, um andar da existência para tratar a morte nesse primeiro prisma, esse andar da existência seria o andar animal, né? Todo mundo aqui já observou, ou pelo menos já viu em cenas de vídeo, no celular, ou já imaginou, inclusive, a morte de um animal. A morte de um animal é um negócio assim, que parece que algo que tinha vida deixou de ter vida. A morte animal, ela representa uma espécie de teto preto na existência, né? Você está ali existindo, agindo conforme a luz, e daqui a pouco vem um teto preto e encerra tudo. Fim, acabou, né? Essa é a primeira noção de morte, né? E a má notícia já vem nessa primeira noção de morte. Qual é a má notícia? Nós acabamos de passar por uma pandemia da TV, por uma pandemia da mídia. Eu não quero entrar em discussão se foi uma pandemia real ou não. O que eu quero destacar desse fenômeno que acabou de acontecer nos últimos anos é a surpresa que eu tive ao perceber que as pessoas não meditam sobre a morte e a maioria dessas pessoas está encerrada nesse primeiro andar de percepção do que é a morte, apenas como um teto preto, apenas como algo que encerra a vida, tá? Eu vi pessoas da minha família completamente desesperadas por conta da proximidade da morte, né? Repito, eu não estou discutindo se a morte estava aproximando ou não. Eu não estou discutindo a questão da pandemia. Eu estou discutindo o sentimento da pessoa. A pessoa, vendo a morte se aproximando, ela entra em desespero. E o que isso prova? Prova que ela nunca meditou na morte.
A morte era um assunto que para ela não existia e que de vez em quando aparecia quando um ente querido morria. Então ela ia lá no enterro, tal, fazia o cortejo, participava daquilo tudo, daquele ritual. Então a morte era uma coisa que era distante dela, né? E quando veio a pandemia, por conta da influência midiática principalmente, essas pessoas psicologicamente se aproximaram da morte. E aí qual foi o meu susto passando por isso? Falei, caramba, as pessoas não meditam na morte, elas acham que a morte é simplesmente o fim da vida. Elas enxergam a morte como um fenômeno meramente animal. Então esse primeiro sentido da morte é o sentido que não é para ser compreendido em termos de consciência para o homem. Porque está abaixo do homem. O indivíduo humano que entende a morte apenas como finitude, ele está abaixo da sua dignidade que ele deveria levar, que é a dignidade humana. Ou seja, o indivíduo que está nesse primeiro prisma de entendimento da morte é um indivíduo que não está utilizando as suas atribuições naturais humanas, que são o intelecto e a vontade. Geralmente é uma pessoa com a personalidade fragmentada, que não tem um sentido para a própria vida e que não se esforça intelectualmente para compreender a realidade em sua volta. Então, quando a morte aparece como um fato, que não tem como fugir, é um fato da realidade, é um fato bruto. A morte vai e se impõe. E aí, cara, e o cara nunca meditou sobre a morte, ele está ferrado, porque ele está preso nesse primeiro prisma. Ele está preso nesse primeiro prisma. Né? A Yasmin pergunta, o Bergman como ateu não meditaria na morte? Não, muito pelo contrário. O Bergman não está nesse andar da morte. O Bergman é ateu, veja. Mas ele já superou essa visão da morte meramente animalesca. Ele já está em outro prisma. E qual é esse segundo prisma? É a morte compreendida pelo homem que se esforça intelectualmente. Quando o homem se esforça intelectualmente para compreender a morte, aí ele sobe para um degrau mais adequado à sua dignidade humana, que é compreender a morte como um fenômeno que está na realidade. E o que é essa morte nesse segundo prisma? A morte agora não é apenas uma finitude natural dos seres vivos. A morte agora ela ganha uma dignidade intelectual. Em que sentido? Veja, se eu já estou meditando sobre a morte agora, mesmo antes da morte bater na minha porta, isso significa dizer que eu vou passar a julgar toda a minha biografia, ou seja, todas as escolhas que eu fiz, estou fazendo e ainda vou fazer, pelo ângulo de visão da finitude, da morte. Opa, agora a morte já não é mais um teto preto. Agora a morte é um critério. Um critério intelectual para eu julgar a minha própria vida, minha própria existência, a minha própria biografia. Agora, meu amigo, eu passo a ser senhor de mim mesmo. Agora, eu estou me esforçando intelectualmente, que é uma característica da natureza humana, para compreender o que é a morte. E aí a morte abre possibilidades na minha existência que são inimagináveis pelas pessoas que estão no primeiro degrau. Porque agora eu tenho um critério firme, confiável. Fala assim, caramba, eu não posso morrer de qualquer jeito. Eu tenho que morrer, pelo menos confortável, pelo fato de eu ter vivido como um ser humano durante toda a minha existência. Então, esse segundo degrau da morte é o sentido filosófico, vai? É o sentido intelectual. É o sentido que o Bergman toca. É o sentido que o Bergman toca. O Bergman está meditando intelectualmente o que é a morte. O personagem principal do Antonius Bloch é o Bergman, pô. É o Bergman. Ele está ali tentando compreender intelectualmente o que é a morte. Ele está querendo compreender o que é a morte. E dentro do ateísmo, cabe essa reflexão. Cabe essa reflexão. Só que, como a arte produzida pelo artista, ela fala mais do que o próprio artista. Eu lembro do prefácio do livro Retrato de Dorian Gray, eita, fugiu o nome do autor. Esqueci. Alguém lembra aqui no comentário daqui a pouco.
no prefácio do livro Retrato de Dorian Gray, é interessante que ele vai definindo o que é arte. E lá pelas tantas ele diz, e a arte se vê independente do artista. Né? É como se a arte ganhasse uma autonomia. Como a arte ganha uma autonomia, e o Ingmar Bergman é um gênio, o cinema dele voa sozinho. Oscar Wilde, obrigado, Nando. O cinema dele voa sozinho. E quando o cinema voa sozinho, caramba, o Bergman não contava com isso. O filme dele, O Sétimo Selo, abre a possibilidade para o terceiro degrau da morte, que é o degrau espiritual, que transcende o intelectual. Isso é sensacional. Por quê? Existe um personagem interessante, ele é sempre lateral no filme, mas ele ganha centralidade no filme quando você olha o filme pelo prisma desse terceiro degrau, que é o artista da trupe, o grande artista da trupe, esqueci o nome dele. Né? Ele tem visões, pô. Ele vê a Virgem Maria, como você bem citou, né? Ele vê a dança macabra ao final do filme. Né? Ele consegue enxergar a morte. Não é só o Antônio Bloch que está ali para receber, né, o seu golpe final em relação à sua vida, mas ele também está vendo isso. Então, ele aceita passivamente a revelação do próprio Deus. Olha que bonito isso. O artista Mambembe, ele aceita passivamente a revelação do próprio Deus. Então, ele já não tem uma visão de morte, nem como teto preto, que é a visão animal, nem a visão intelectual, que é meditar sobre a morte. Perceba, ele não medita sobre a morte nunca, nunca, mas ele transcende esses dois degraus, percebendo que a morte é uma passagem. Percebendo que a morte não é apenas um critério para avaliar a própria vida, mas uma passagem. E esse artista Mambembe, ele levanta a seguinte reflexão. Ele diz o seguinte, horas, se existe um paraíso prometido para depois da morte, por que eu não posso vislumbrar esse paraíso agora? Então, perceba que toda vez que aparece a trupe de artistas, a luz do filme é muito mais clara. Não tem muito contraste mais com preto. É luz, só luz, 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 luz. E as músicas que eles cantam são sempre uma ode a Nosso Senhor Jesus Cristo. Então peraí. Você tem ali um personagem interessante. Ele não é o principal, ele é lateral, mas interessantíssimo. Porque ele traz esse terceiro aspecto da morte. Então, o filme, se bem observado, se bem orientado, se a pessoa que estiver assistindo o filme desconsidera as falsificações históricas, a crítica clara à igreja, se ele desconsidera isso tudo, ele pode sim assistir o filme como um processo de ascese, da subida desses 3 degraus na concepção e na percepção do que seria a morte. Não sei se eu fui claro. Bicho, incrível, incrível. Tem um comentário aqui do Mike. O Bergman, como ateu, está lidando com a morte no sentido mais profundo de mistério. O elemento religioso é só uma espécie de cenário ou suporte que ele usou para expressar esta impressão? Pois é historicamente. É no pano de fundo do filme. Verdade, Mike. Só que ele deixa escapar um personagem, que é o personagem do teatro, como eu acabei de relatar. Repito, a arte de vez em quando trai o artista. E ela ganha proporções maiores. Ela ganha uma certa autonomia. Existe algo de divino na arte, tá? Eu costumo dizer, eu vi isso, eu não sei quem me explicou isso, eu acho que foi o professor Sérgio, tá? Eu tenho quase certeza. Ele me disse um negócio muito interessante. Ele disse o seguinte, sabe qual a diferença entre o santo e o artista? É que o artista, ele é uma antena solta no espaço. E ele capta tudo, inclusive as porcarias do mundo. E ele tenta retratar aquilo com uma linguagem qualquer, a qual ele domina tecnicamente. O santo, ao contrário, é uma antena ordenada, direcionada ao bem divino. Então, às vezes, o artista esbarra no divino e o divino escapa na obra de arte. Eu acho que isso daí tipo assim, não tem como fugir. O artista ele está nesse risco. Né? Coitado do Nietzsche. Né? O Nietzsche tem toda uma filosofia estética tentando explicar a arte. Ele explica até de maneira magistral, mas ele confunde as bolas. Ele diz, a vida do artista ela é perigosa porque o artista sempre está atravessando um precipício.
Então há sempre o risco da loucura. Não discordo do Nietzsche. Mas ele não viu o seguinte, que o risco que ele está amedrontado por vezes não é o precipício. Às vezes é a coisa do alto que ele está se renegando a enxergar. Então, às vezes, o artista cria uma obra tão fantástica, mas tão fantástica, que ela acaba falando por ela mesma e deixa escapar Deus pelas frestas. Né? Isso é bonito pra caramba, quando você consegue ver numa obra como do Bergman. Né? Perfeito, perfeito. É que tá, né? Muita gente, a gente vê as críticas aí, e os críticos dizem isso, né? Ah, ali a igreja é um pano de fundo, é uma ferramenta para ele tratar do tema. Só que, é como você falou, ele está questionando uma coisa que depende desse elemento transcendente e ele retrata esse elemento ali, né? Então, nem ele sabia que proporções isso iria tomar, mas ele estava fazendo o papel dele ali como artista, né? E como, assim, como é que isso acontece, né? Porque o personagem, eu ia justamente fazer essa pergunta a você, né? O que é que simboliza a trupe? Por que uma trupe? Inclusive, quando nós vamos assistir a um filme, essa é um dos macetes, né? Para nós entendermos melhor, nos questionarmos o que é que cada elemento ali significa, o que é que cada elemento simboliza. Então, às vezes, você fica tão preso nesse filme, por exemplo, ao caráter onírico, né? Aos sonhos, às visões, e esquece, por exemplo, de observar e a trupe, né? Por que ele escolheu uma trupe? O filme é feito de escolhas e o diretor escolhe com algum, se for um bom diretor, né? Tem um propósito ali. Então, por que uma trupe de artistas, né? Por que um artista? E aí você já matou a charada, né? Porque é justamente essa figura do artista que vai ter essa possibilidade de passivamente receber a revelação, né? E aí como é que um artista, que é o Bergman, retrata isso, retrata outro artista tendo essa capacidade, sendo um ateu, isso aí também inexplicável, né? Gênio, Isso é maravilhoso. Eu acho que ele quis fazer uma apologia à arte como a única salvadora, eu acho, tá? Exato. Só que, tipo assim, Deus escapou pelas frestas. O filme... isso é muito interessante. Agora, a questão da trupe é interessante, a gente também não pode romantizar a arte, né? O que acontece? Se o artista é uma antena solta, ele capta de tudo, tá? E o artista, em determinado momento, ele vai ter que ter uma escolha. Ou ele se dilui no mundo, ou ele se unifica no eterno. Assim, não vai ter muito para onde fugir. E o meio termo não serve para o artista. Não existe meio termo para o artista, sabe? Exatamente, tipo a figura do gênio, boa. Se o sábio, se o filósofo é também alguém que se arrisca no conhecimento, na verdade, e se o santo é aquele que tem uma antena direcionada, o artista está um pouco abaixo desses dois, mas ele também está mais perto do céu do que uma pessoa morna. Só que o problema do artista é que ele flerta com o inferno a todo momento. Então, ou ele se dilui na matéria, horizontalmente, ou ele ascende verticalmente ao eterno. O artista ele tá ali como um joguete, né, nesse plano. E a trupe ali simboliza isso. Você tem duas figuras na trupe, tá? Você tem o personagem principal que tem visões de Nossa Senhora, da Virgem Maria, e que é fiel à própria família. Outra, tá? Ali tem uma figura emblemática. Ali, a todo momento, aparece na nossa cabeça Maria, José e Jesus, pô. Um bebê e um casal. Assim, o Bergman, é óbvio, quando eu falo deixa escapar, pode ser deliberado, eu creio que até seja. Aliás, pode até ter sido um filme ali de, sei lá, de repente ele captou algo, eu não sei. Só que tem um outro lado da trupe, que é o outro artista, que é o dono da companhia. O dono da companhia é o contrário. Ele é o outro polo da arte. Ele é o polo que se dilui na materialidade. Ele é o horizontal. Na primeira piscada de olho de uma mulher casada, ele sai fora da sua obrigação. Né? Ele pula fora ali do teatro. Então, ele é o artista que se mistura com a matéria. É o artista que enlouquece. É o artista como é que eu vou dizer? Da viagem psicodélica mesmo. Aquele que se mistura. É aquele que se dilui com a própria natureza. É aquele que está envolvido na lama dos prazeres do mundo apenas.
E ele não está interessado em ver transcendência. Ele é só lama mesmo. Ele só vai se arrisca. Né? Enquanto que o outro lado da trupe simboliza essa inocência que está aceitando passivamente a revelação do próprio Deus. É o que me parece. Então, quando a gente se pergunta por que o Bergman coloca a trupe no filme, me parece que é para mostrar essa dubiedade da própria arte. Né? De novo, eu estou aqui repetindo o Nietzsche, não sei porquê, tá? Veio na minha cabeça. O Nietzsche, quando ele vai explicar a sua filosofia estética, ele traz dois espíritos, né, gregos para poder simbolizar, que é o Apolo e o Dionísio, que também está ali bem claro na trupe. Né? O Apolo que busca beleza, que tenta a ordem, que simboliza a família, e o Dionísio, que é o deus do cultivo da uva, do vinho, da embriaguez, da loucura, daquele que se mistura com a natureza. Então, essa dubiedade trazida pela trupe no filme, ela me parece bem intencional pelo Bergman, né? Pelo menos nesse sentido. Perfeito, perfeito. Onde é que entra aí a humilhação que esse artista sofre? Ali naquele momento da taverna ali, né? Ele é humilhado, imita um urso, então que parece, né, aos olhos despercebidos, ser uma cena assim, uma piada ali jogada no meio do filme, que a pessoa, a princípio, nas primeiras vezes que eu não entendi bem porque que aquela cena estava ali, né? Mas aí depois a gente vai pegando essa ligação da figura do sujeito inocente, passivo, com o sujeito que é humilhado. O que significa aí? É uma cena bem emblemática, né? Primeiro que ele, cara, eu não sei se ele sobreviveria àquela humilhação, não. Ele é salvo pelo escudeiro do personagem principal, né? Isso aí tá bem claro no filme. Né? Ele é humilhado, ele é impelido a imitar o urso, a dançar em cima da mesa, colocam fogo na mesa, meio que empurram ele e trabalham a parte do espancamento, até físico, né? E ele vai sendo humilhado de diversas formas, né? E é engraçado porque não há resistência por parte dele. É engraçado isso daí. E como se ele também tomasse a culpa do outro artista, que é, na verdade, o que causou toda a confusão, né? Porque o outro artista, ele foge, ele sai com uma mulher casada. E toda a treta ali começa na taberna quando o esposo da mulher que o traiu começa ali a interpelá-lo, né? Muito em conta, existe a influência ali nessa cena de um personagem também bastante icônico, né? Que é um personagem anterior que aparentemente era um teólogo, né? Tem uma cena anterior, quando o Bloch e o seu escudeiro chegam no vilarejo, e aí eles vão ver que está todo mundo morto, e ele encontra um cara roubando dos mortos, né? Ele tomando lá a pulseira, tomando, né, tudo aquilo que tem valor dos corpos que estão ali jogados e mortos, né? E o escudeiro reconhece a figura. Ele diz o seguinte: olha, foi você que fez a nossa cabeça para ir lutar nas cruzadas. Então, aparentemente, ali é um apologeta cristão, um teólogo que está ali traindo a sua vocação. Né? E aí é esse mesmo cara, né, que tenta colocar fogo na pólvora no episódio da taberna. Né? Então, isso aí também deve ter uma simbologia que eu não consegui meditar ainda para saber a relação disso. Tá? Agora, voltando ao aspecto principal, aquela cena ali não está ao acaso, porque me parece que quer trazer um pouquinho também da questão da inocência frente à violência, né? E a questão também de sacrifício. Questão de sacrifício, né? Tanto é que quando ele consegue escapar dessa violência, ele encontra a esposa, logo depois dessa cena violenta e de escárnio, tem uma cena de redenção. Ele encontra com a esposa, tá ali o cavaleiro, tá ali o escudeiro, e eles vivem em um paraíso na Terra. Pelo menos naquele momento. A cena belíssima, né? Tem ali leite, tem vinho, uva, tem morango, tem a criança. Então, ele volta à inocência. Então, me parece que é como se fosse mostrando ali, dentro de uma leitura cristã, uma espécie de sacrifício necessário para que a redenção aconteça. Tá? Então, é uma interpretação que eu posso fazer e que eu não sei se é, obviamente, voluntariosa por parte do Bergman.
mas escapou de novo Deus pelas frestas. E eu vi isso, pô, como espectador, né? Então, ali, a noção de sacrifício, de humilhação, ele é o último andar da escuridão antes da luz. Então, se você mantém a esperança frente ao momento de escárnio e de sacro ofício, né, do ofício sagrado, a iluminação vem logo depois. A redenção vem logo depois. Tipo um purgatório. Boa, Mike. Tipo um purgatório. Aliás, Mike, esse seu comentário é muito interessante, porque traz luz ao tema. A gente vê uma transformação no personagem também do teatro, tá? E não só do teatro. Ele também ele é um personagem transformador do personagem principal, Antônio Bloch. O Antônio Bloch recupera um pouquinho da fé quando ele encontra com esse artista já nesse outro cenário de redenção, né? E o purgatório ele faz o quê? Ele expurga o pecado, o mal, a sujeira, o que existe de negro dentro de nós. Expurga a escuridão. Né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Eu ouvi nessa direção também. A partir do momento que ele retrata esse sujeito que é o portador da revelação, que é como um instrumento ali, aquela figura que a gente vê em alguns filmes do sujeito que é direcionado pelo próprio Deus, né? A níveis de personagens em filmes e a esse nível de personagem aí, do sujeito que é diretamente direcionado por Deus, né? Como o Diário do Pároco de Aldeia, por exemplo. E a partir do momento que ele vê a necessidade de retratar esse sujeito, ele também vê a necessidade de retratar a humilhação, né? De retratar essa humildade, de retratar esse sacrifício. Até eu acredito que ele tenha ido nessa direção. Por mais que essa leitura cristã, vendo ali a figura de Cristal, possa ser um complemento ali da arte que ganhou vida, né? Mas aí é que está a sutileza, a sensibilidade do artista de saber o que é necessário retratar a partir do momento que ele trabalha com determinado arquétipo, né? E aí é que está. O Nando até reforçou aqui que nos filmes do Bergman há esse retrato recorrente do artista como alguém que tem aí essa abertura ao divino, né? O Persona, Fanina Alexandre, a gente vê isso daí, Alexander. Enfim, voltando a essa questão aí que você comentou dessa meditação da morte, né? As pessoas não meditam na morte e tal. Isso é muito interessante porque eu estava justamente pensando nisso. A gente percebe assim, as pessoas não meditam na morte, né? Mas eu estava pensando, se você olhar bem, as pessoas falam a respeito da morte, né? Eu vejo adultos falando quando vem alguém morrendo, quando se deparam com a morte, dizer, né, a gente está vivo para morrer só basta estar vivo e tal. Então eles possuem essa percepção, né? Pensaram em algum momento a respeito da morte. Bom, então, meditam ou não meditam? Só que essa é a diferença, né? Que você colocou. Chega um momento em que o sujeito deve ter uma meditação de fato, não apenas uma percepção, e essa meditação vai para essa área do intelecto, né? Então, ele vai, com o seu intelecto, abarcar a morte. E aí ela passa a ser um critério, como você falou, né? E eu pensava nisso por esses dias, porque vai começar agora o ano letivo, e aí, início de aula, tem uns estresses nas escolas e tal. Tava eu e meu namorado estressados com umas dificuldades aí, e eu parei para pensar, mas poxa, a gente está tendo esse estresse aqui e várias outras pessoas têm os seus respectivos estresses, os seus respectivos trabalhos, e isso não pode ser tudo, né? Essa raiva, esse desconforto, esse estresse, ele não pode ser tudo, né? Tem que haver algo a mais no ser humano que dê uma luz a esses momentos. Né? Esses momentos têm que ter um propósito. E imagina se eu morro hoje, imagina se o meu último movimento de vida foi ficar com raiva, né? Foi xingar alguém, foi me estressar e tal. A gente normaliza isso daí, né? Normaliza, é culpa de outra pessoa, eu tô puto, tô a ficar puto mesmo e tal. E você normaliza isso, mas e se você morrer aí, né? Esse foi o seu último movimento, né? E aí você compara com um santo, por exemplo, cujo último, até o Racha comentou isso por esses dias, cujo último movimento é de entregar a vida pela igreja, pelo Papa, pelas almas e tal. Então, olha a diferença de um último movimento que vai ecoar na eternidade, né? Que depois que você morrer já era, isso vai estar lá na eternidade para sempre. E, pô, se você for para o céu, pela misericórdia de Deus, ótimo, mas
você vai passar pelo purgatório, assim, numa perspectiva católica, você vai passar pelo purgatório, mas independente da questão teológica, a questão é que quem passa pelo purgatório é justamente a pessoa que morreu ainda longe desse estado de morte perfeita, né? De morte que vai ecoar perfeitamente na eternidade. Então, para que a sua morte não ecoe na eternidade de maneira tão suja, né? Você vai se purificar ali. Então, independente da questão teológica, você tem o símbolo da busca por uma morte perfeita, né? Da busca por um movimento perfeito na eternidade. Muito bom. E aí é que tá, né? É esse meditar na morte que nós estamos falando, né? Você, de fato, viver diariamente tendo isso por critério, e ainda mais tem esse passo a mais, que é o passo do sujeito da trupe, que é ver aí a transcendência, né? E aí entra a questão do tempo. Aí, o que traz isso à tona, né? Quando eu falo, e se eu morresse hoje? Qual é a ferramenta que nós estamos trabalhando agora? É o tempo, né? O relógio, né? O tempo. E é muito interessante falar disso. Eu até postei lá o story, né? Vendo a aula do Dr. Pacheco, porque o Dr. Pacheco deu uma aula no clube de cinema. Inclusive, eu vou abrir amanhã novamente as inscrições para o próximo clube de cinema. E eu acho que o pessoal que entrar dessa vez vai até ter acesso a essa aula do Dr. Pacheco. Quem entrar no próximo clube já não vai ter mais acesso às aulas dos clubes anteriores. Mas quem entrar nesse agora vai ter acesso às aulas dos clubes anteriores. E tem essa aula lá dele a respeito do morango silvestre, né? E o Morango Silvestres, o Bergman, assim como em outros filmes, faz esse retrato do tempo. Tem ali um sonho, né? Tem esse caráter onírico sempre presente. E o sujeito vê ali, o Isaac vê um relógio sem ponteiros. E esse relógio sem ponteiros, dizia o Dr. Pacheco, vai justamente trazer a realidade da morte, ou seja, um relógio que não funciona, né? Ou seja, o tempo acabou. O Isaac percebe que o tempo dele acabou, que agora já era, né? Que agora ele está vivo, mas está morto, porque percebeu que não há mais tempo para ele, que ele tem que mudar. Então ele precisa pôr o pé no acelerador, a ideia de se locomover pela estrada, né, de carro, ele opta por ir de carro e não de avião, justamente porque agora ele precisa de uma mudança, precisa colocar um novo rumo na vida dele, né? E dentro dessa perspectiva aí, esse diálogo da morte com o tempo, né? O que você vê aí nessa perspectiva? Uma boa pergunta. Antes de responder, apenas um comentário sobre o que você falou no início da sua fala, que foi o seguinte, não, mas é engraçado como as pessoas não meditam na morte, mas elas falam muito sobre a morte, né? Você comentou algo assim. Uhum. Mas você já percebeu que elas falam sobre a morte apenas em certas situações? Então, por exemplo, o cortejo fúnebre, o enterro, esses momentos que aparecem na nossa vida, é o momento de falar sobre a morte. Mas eu, geralmente, quando eu vou no enterro, eu fico observando as pessoas, né? E eu passei agora por uma experiência recente, que eu presenciei. O meu tio tinha acabado de morrer, ele faleceu na própria cama, e eu fui para lá muito cedo. Então, como se diz no popular, né, o cadáver ainda estava quente, né? Ele tinha acabado de falecer na própria cama. E eu fiquei ali, eu e minha esposa, tomando conta das coisas, da parte burocrática da casa, arrumando a casa, ajudando minha tia. Minha tia estava muito mal, assim, chorando. Ele praticamente morreu nos braços dela. Então, eu tive a oportunidade ali de ver um corpo morto na minha frente, e comecei a meditar sobre aquilo, observar aquilo, a sentir aquilo, a perceber tudo aquilo, né? E você tem várias pessoas que vão lá na casa e depois também no enterro a visitar, te cumprimentar, qualquer coisa. Tem vários tipos de pessoas. Mas você já percebeu que as pessoas, quando elas falam assim, mas é assim mesmo, né? A gente está vivo, para morrer basta estar vivo. Essas palavras não estão saindo do íntimo dela, né? Na maioria das vezes. Quase como se fosse um escudo que elas criam para não falar da morte. Então, às vezes, falar da morte não é falar da morte. Às vezes você pega o filme do Bergman lá com aqueles momentos de silêncio e está falando muito mais da morte. E você observa pessoas no enterro com o silêncio e o olhar muito compenetrado, que está falando muito mais da morte do que essas pessoas, né? Então, são parênteses para a gente tentar entender essa aparente contradição entre falar muito da morte e meditar a morte, né? Que são coisas que, por vezes, são até excludentes, se você observar bem, né? Agora, sobre o segundo ponto, a questão do tempo e da morte, né?
Primeiro, acho interessante a gente entender o que é o tempo, né? O tempo, ele não existe em si mesmo, né? Não existe um relógio eterno de Deus correndo no pulso de Deus, onde ele vai marcando ali alguma coisa e a vida nossa vai acontecendo regrado por esse relógio. Esse relógio não existe. Não existe um relógio substancial existente nele mesmo. O que é o tempo, né? O tempo é uma característica acidental. Eu não quero entrar no filosofês aqui não, tá? Mas o tempo, ele só existe porque existem seres materiais. Ele não é. É da característica natural da matéria se desgastar, se transformar, se modificar. Então, o que é o tempo? O tempo nada mais é do que esse intervalo de uma mudança a outra. Tá? Onde há mudança no mundo material, há tempo. Então, o tempo ele só existe porque existem coisas materiais. Ó, anjo não tem tempo, porque anjo não é material. Deus não tem tempo, né? Assim, existe só o tempo aqui para o mundo material. E o único ser material que tem consciência do tempo é o homem. Então você veja que coisa... Isso aqui é até poético, né? Deus faz coisas que você começa a imaginar que ele criou o mundo poeticamente. Porque veja que bonito que é isso, né? A relação do tempo com a morte é justamente a percepção que o homem tem de que enquanto ele vive, ele se movimenta e se transforma. E que no momento da sua morte, no repouso físico e material, o tempo para de correr. Se o tempo é uma característica acidental dos seres materiais, a morte, como é a ausência do ser na matéria, então não há mais tempo. Então, em morangos silvestres, o relógio sem ponteiro tem que representar a morte, porque está querendo dizer para nós o seguinte: olha, não há mais mudança, não há mais movimento, não há mais transformação. Há a morte. Há a morte. E todo mundo que já teve a experiência de olhar um cadáver, um corpo morto, já percebeu que, por mais que o corpo continue se desgastando, a pessoa já não está mais ali. A pessoa não está mais ali. Ela já está fora do tempo. Ela já não obedece o movimento do tempo. Ela está em outra esfera. E por isso que a gente diz no senso comum, no popular, que o tempo acabou. A morte é o fim do tempo nesse sentido. Né? Agora, o tempo também ele traz uma outra noção de morte, tá? Que ainda a gente não tratou aqui na live. Que é a questão do fim dos tempos. Fim dos tempos, tá? Não tem como fugir dessa questão. Não tem como. Ora, se a gente vive no mundo material e tudo que é material se movimenta, necessariamente o mundo material ele não é eterno. Não sendo eterno, ele tem que ter início, mas também tem que ter um fim. Então chegará o fim dos tempos. Ou seja, o fim da existência material. Né? E o fim da existência material aparece para nós de dois modos. O fim dos tempos aparece para nós de dois modos. O primeiro modo é aquele que nós podemos alcançar com o nosso intelecto, com o teto da nossa razão natural, que é o seguinte. Veja você, em algum momento eu vou morrer e o tempo não vai existir mais para mim. Isso alcança intelectualmente. Ó, né? E isso fica muito evidente para nós quando a gente passa por momentos de crises muito grandes. Parece que o mundo está acabando. Todo mundo aqui que está na live já teve a experiência de passar por uma dificuldade muito grande, mas muito grande, que você vivendo a dificuldade de dentro, aparenta para você o fim dos tempos, o fim do mundo. É impressionante. É impressionante como é que o homem é um microcosmos. Ele guarda o mundo inteiro dentro dele. Porque quando ele passa por uma dificuldade muito grande e ele vê a morte se aproximando de algum modo, parece que vai ser o fim dos tempos. Ou seja, tudo vai acabar naquele momento. Isso nós alcançamos com o nosso intelecto, né? Com o nosso intelecto natural. Agora, tem uma outra visão do fim dos tempos, que representa a morte do todo, que aí já é pela revelação do próprio Deus. Que aí só pode ser captado pela fé. Né? Que seria tudo aquilo que está narrado no último livro das Sagradas Escrituras. Vai ter o fim dos tempos de acordo com aquilo que já está previsto pela revelação.
né? Um fim dos tempos não exclui o outro fim dos tempos. São coisas complementares, que, aliás, se encontram no ser humano. Por isso que o ser humano é essa tensão vivente. O ser humano é um pontífice, que liga as coisas da terra às coisas do céu. E não é à toa que ele é o único ser que anda ereto, já para simbolizar fisicamente essa ponte da terra aos céus, ou seja, o fim dos tempos enquanto morte que eu medito e penso com o meu intelecto, e o fim dos tempos que me é revelado pelo próprio Deus, né? Isso é muito interessante. E um outro aspecto que eu lembrei agora do filme, que você ainda não tratou, que eu acho que pode ser uma ponte pelo que eu acabei de falar, é o conflito ali entre fé e razão que está presente no personagem principal. Né? Mas isso aí eu deixo com você, ver se vai dar tempo de tratar isso. Mas eu não sei se ficou clara a questão do tempo e da morte. Hein? Perfeito, perfeito. Acredito que é exatamente isso daí, até esclareceu mais. E é incrível quando você fala da questão, por exemplo, os anjos não têm tempo, né? E até você comentou na outra live também, como o ser humano pode se arrepender, então quando a gente fala desse movimento desses personagens, né, tanto do Morango Silvestre como aqui do Sétimo Selo, porque o ser humano tem tempo, ele pode se arrepender, refletir, repensar a sua vida, né? Inclusive, era uma questão teológica que eu nunca tinha entendido bem, por exemplo, né? Por que o diabo não pode se arrepender, né? Pô, a igreja diz lá que não pode, beleza, né? Aceito, mas nunca entendi bem. Só que aí girou uma chave, pô, ele não tem tempo, então como é que vai se arrepender, né? É simples a questão. Porque, na verdade, ele também tem livre-arbítrio como nós, tá? Tá, Só que como ele tem acesso à verdade de maneira intuitiva, sem mediações, então todas as suas decisões são únicas. Então, ele está num aspecto assim, da realidade, né, diferente do nosso. Então, a decisão que ele tomou ali é decisiva, né? Mas não vamos entrar nisso, não, veja... que isso é uma... Nossa Senhora, isso é uma treta. Questão teológica, treta. Mas assim, até que quando você percebe a coisa, né, fica clara. E é que tá essa beleza do ser humano, né, de ser humano, né, essa beleza de ser gente, de ter essa capacidade de estar vivendo nesse mundo, de ter esse caminho, de ter essa direção, né? Então, e o cinema pode deixar isso ainda mais claro para nós, né? Através desses personagens. Então é isso, meu cara. Acredito que, em geral, seja isso. Vocês têm mais algum comentário aí, ou se você tem mais algum comentário. O pessoal que quiser perguntar, essa é a última chamada. Ah, tá, o pessoal aí, né? Mas você pode falar também. Eu acho que o último comentário que a gente poderia fazer, para quem for assistir o filme, ou já assistiu o filme, vai assistir o filme novamente, é perceber também um outro detalhe que a gente nem citou na live, que foi a questão da fé e da razão, tá? Sim. É muito importante frisar para as pessoas que elas não caiam nessa arapuca que foi armada desde o Renascimento até hoje, que foi aquela ideia de dizer que a fé contradiz a razão e a razão contradiz a fé. Tá? Isso é um dos maiores papos furados criados por mentes ideológicas. Tá? A fé não contradiz a razão e a razão não contradiz a fé, de maneira alguma. Aliás, muito pelo contrário. O que acontece é o seguinte, que o filme te dá pistas disso, tá? De novo, Deus ali escapa pelas frestas do filme, e eu não sei se é intencional por parte do Bergman, que é o diretor do filme, tá? Mas o que acontece é o seguinte, tudo que você busca conhecer da realidade ao seu redor, você busca racionalmente. Você busca empiricamente e racionalmente, é óbvio. O personagem principal do filme, ele está em busca, ele está questionando. Ele quer saber das coisas, ele quer saber quem é Deus. Ao ponto dele, inclusive, interpelar uma mulher aparentemente possessa pelo demônio. Ele chega para ela e fala assim, olha, me fala o que o demônio falou para você, me apresenta o demônio, porque de repente o demônio tem ali uma explicação sobre o que é Deus, porque, cara, eu estou com a fé caída, eu não acredito em Deus e tal. É um questionamento muito central do filme, né? E esses questionamentos são necessários, é do homem isso daí. Desde o nosso pecado original, desde a nossa primeira caída, a gente precisa do esforço e da mediação da razão para tentar compreender nas coisas alguma pista que Deus deixa. Isso é normal. E, obviamente, nesse meio do caminho, você se questiona. Isso é normal, tá? O questionamento, o ceticismo, as dúvidas, isso tudo é normal na existência humana, tá? Onde é que entra a fé nisso? A fé não contradiz a razão. O que é a fé?
A fé é uma espécie de graça cedida por Deus, uma espécie de vitamina que você toma, que ao invés de ir contra a sua razão, ela alimenta a sua razão. Então, o que a fé vai fazer? Ela vai aumentar o poder da sua razão ao ponto da sua razão compreender questões que estão para além dos seus limites naturais. Então, é uma espécie de poder transcendente que você recebe do próprio Deus. E com a fé, a sua razão pensa melhor. Pensa melhor. O personagem principal do filme, apesar de ele estar dizendo que a fé está em crise e se esforçando racionalmente, em alguns momentos a fé o toca. Em vários momentos, inclusive. No momento, por exemplo, que ele está se confessando ali no confessionário, mas ele é enganado pela própria morte, né? No momento em que ele tem ali a experiência com a trupe, e ele vê uma esperança na criança, no bebezinho. Ele enxerga a natureza naquele momento de maneira mais bela, que ele pega a beleza divina escapando pela natureza que está ao seu redor. Nesses momentos, a fé, Deus deposita um pouco de fé nele, sabe? Então, ele é um personagem que traz esperança, apesar de tudo. Então, a fé não nega a razão. Não nega a razão. Então, para as pessoas que estão na live e vão assistir o filme, é muito importante ter isso em mente. Ter isso em mente. Que a fé não nega a razão, muito pelo contrário, ela alimenta a razão para você enxergar coisas que estão para além dos seus limites naturais. Veja o personagem do teatro. Ele enxerga coisas que estão para além da sua razão natural, pô. Mas por quê? Ele é alimentado pela fé. A todo momento ele está orando a partir das canções que ele canta, né, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria só deixar esse aviso que eu acho que é importante para as pessoas, uma advertência para as pessoas assistirem o filme. Mas antes, se quiserem, peçam até autorização para o seu conselheiro espiritual da igreja, se você não se sentir tão confortável ao ver o filme, tá? Mas indica, um filmaço, é uma obra de arte do cinema. Perfeito. Inclusive, você tem ali a figura do xadrez, que a gente acabou nem comentando, que é tão emblemática, né? Que é a razão. Aí, o xadrez é o símbolo da razão natural. Razão, exato. É o símbolo da lógica. E aí, inclusive, essa cena pode ser vista assim como um simples medo da morte, né? Ele está adiando o encontro com a morte e para adiar esse encontro ele tenta jogar xadrez. Você pode ver só como isso, é normalmente visto só assim. Mas você acha que tem algo além disso daí? Ou seja, você percebe que ele quer questionar a morte, né? Que ele não quer apenas fugir da morte. Confronto dialético ali. Ele vê um confronto dialético racional pesado. Exato. Ele vê uma oportunidade de encontrar uma resposta para aquilo que o perturba, né? Então, você vai me levar, mas antes de me levar, você vai me responder, né? O que é que tem depois, por que você veio, o que é que mudou. E a morte não sabe. E o que é que tu acha que isso significa? A morte não sabe a resposta, né? Ou ela diz que não sabe, pelo menos, a resposta. E aí, eu acho que a morte tem um desdém. E será que o próprio fato dele ir atrás do que seja, né? Da morte, da bruxa, até o diabo, se tiver disponível, ele vai perguntar. Isso já mostra também esse caráter da fé, ou seja, ele nega, mas ao mesmo tempo ele, eu vou acreditar no que puder me dar uma resposta, né? Até esse momento ele está no esforço do intelecto natural dele, sem a fé, né? Em outros episódios que a fé vai aparecendo, mas muito maneiro que você tocou aí, cara. O xadrez, ele simboliza o esforço da razão natural. Pô, o xadrez é uma atividade intelectual lógica, pô. Você compreende ali os movimentos lógicos da peça, a partir de cada movimento de peça. Então, o diálogo dele com a morte enquanto joga xadrez é uma dialética profunda. Aquilo ali é um esforço dialético para compreender uma questão. Percebe? E não é um mero prolongamento da vida. Tanto é que não... Cara, a primeira resposta que ele dá para a morte, logo na primeira cena do filme, mostra isso. Ele diz, a minha carne é fraca, mas eu não tenho medo da morte. Ele diz isso, a primeira fala dele. Então, não é apenas uma tentativa de enganar a morte, mas é um debate intelectual franco e dialético a respeito das questões. O fato da morte não ter as respostas mostra muito mais a questão do anjo, que é o anjo da morte, que tem uma certa distância do homem. Fala assim, cara, essas questões que você está levantando aí, isso eu já sei, porra, sabe? Sabe? Ser muito limitado, entende? É um desdém mesmo pelo homem.
Me aparenta isso, tá? Posso estar totalmente equivocado, mas o filme aparenta isso em algum modo. Agora, tem um detalhe interessante do jogo de xadrez. Um detalhe muito interessante. Próximo do fim do filme, eles estão numa floresta, tinha acabado de ver uma pessoa morrendo na frente delas por conta da peste negra, da peste bubônica, e ele está jogando xadrez com a morte, e lá pelas tantas ele esbarra no tabuleiro e deixa as peças caírem. Ali o Bergman abre duas possibilidades. Eu continuo nessa leitura mais superficial do filme, de que derrubando as peças, o jogo se atrasa e eu não sou levado pela morte, ou uma segunda opção, quando ele derruba as peças, quem é que ganha a salvação? Quem é que escapa da morte? Quem é que vê, que tem a visão beatífica da vida? São os artistas. A Sagrada Família que está presa, Sagrada Família, desculpa o exagero, mas a retratação da Sagrada Família que está na carroça. Porque é no momento que derruba as peças que eles escapam da morte. Então, a cena do cavaleiro derrubando as peças ou é um egoísmo de distanciar-se da morte, ou é um ato de sacrifício e caridade para salvar aquele que nutriu antes nele, em cenas anteriores, a esperança. Então, até essa abertura do jogo de xadrez é belíssima, né? O Bergman conseguiu ali trazer a riqueza dessa questão entre o egoísmo e a caridade em uma cena aparentemente boba, onde ele derruba as peças do xadrez. Isso é de uma genialidade estrondosa, né? Pois é, meu cara. Então, perfeito. Só agradecer. A gente já passou aí, né, um tempo já. Acredito que seja não suficiente, porque é um papo que daria para levar aí por mais horas. Mas, infelizmente, é o tempo que temos aqui. E, assim, obrigado a todos que participaram aí desde já. Valeu, meu caro, mais uma vez, por ter aceitado aí o convite. Foi uma honra. Honra Um toda momento inesquecível. minha. Aprendi mais a respeito do filme. Com certeza melhorei minha perspectiva. Vou rever o filme. E assim, eu acho que o jogo é isso. O meu objetivo aqui realmente é isso. É conseguir fazer com que as pessoas vejam o cinema não com esse olhar de fetiche de cinéfilo, né? Ah, bora lá ver um filme do Bergman, né? Bora ver um clássico aí do cinema, tal, as cenas lá épicas e tal. E o cara falar uma coisa do Bergman, ah, você não entende nada de cinema, lá. Mas, assim, como é que eu posso aplicar isso à minha vida, né? Como é que eu posso abranger o meu imaginário com essas ferramentas, com esses retratos, com essas situações, enfim. Então, se teve alguém aí na live que foi impactado por isso, que desenvolveu uma perspectiva melhor, então já é um mérito nosso aí, um mérito também de quem assistiu, enfim, uma participação, uma cooperação de todos, né? Então é isso, meu caro. Muito obrigado, viu? Foi uma honra. Parabéns pelo trabalho, tá? Continue, não desanime. Eu acho que é interessantíssimo essa ferramenta que nós temos, que é o cinema. Maravilha. Abraço. Fiquem com Deus, até mais. Uma oportunidade aí, né? Logo, logo bateremos um novo papo aí. Com certeza. Um abraço. Fiquem com Deus.